momento vamos dirigir nosso pensamento em oração a Deus o Pai. Eterno Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis-nos aqui no santo dia de sábado, diante deste microfone na responsabilidade de pregar a verdade da Tua Palavra. Amado Deus, abra os corações sequiosos da verdade para ouvir o recado da Tua Palavra. Que este recado, conforme a Tua Palavra, venha fazer guarida nestes corações e dar fruto para a vida eterna. Desperta, Senhor, as almas sinceras, já nestes últimos dias em que vamos vendo que próximo está o dia da colheita, o grande dia anunciado pelos profetas e pelo Teu Filho Jesus, quando o Senhor do céu há de ordenar que o Seu Filho Jesus volte para reinar sobre a terra, estabelecendo a justiça, a paz duradoura. Querido Deus, que cada alma agora possa ser tocada por Ti, Senhor, por meio da Tua Palavra, da Tua verdade. E o Senhor venha me ungir para levar este recado a todos estes nossos ouvintes. Em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, nós Te pedimos estas bênçãos. Como nós havíamos prometido no programa passado, estaremos dando continuidade ao assunto importante, polêmico, muito polêmico, mas nós estamos calcados, baseados na Palavra de Deus, e a Palavra de Deus é poderosa para destruir todo conselho que se levanta contra Deus, todas as fortalezas que se levantam contra a verdade de Deus caem por terra diante da Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus é mais afiada do que qualquer espada aguda de 2 fios, que ela penetra até o mais profundo da alma e sabe discernir entre os pensamentos das intenções do coração. Não há nenhuma criatura que não esteja patente aos olhos do Deus que nós devemos prestar conta. E estamos falando sobre um assunto polêmico, que é a questão da contribuição obrigatória sob lei do dízimo, 10% do salário das pessoas que se dizem crentes. São cobrados muitas vezes por muitos, baseado ali em Malaquias, roubará o homem a Deus, né? E nós estávamos já estudando, hoje é a terceira e última parte, onde também nós vamos falar dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César, né? Mas nós estávamos estudando, fazendo uma análise dos dízimos e ofertas relatadas no livro de Malaquias, no programa passado, onde nós pegamos 8 tópicos com os quais nós analisamos o livro de Malaquias. Eu vou repetir aqui. A quem se destinava a mensagem do profeta Malaquias? Quem roubava? Quem eram os ladrões denunciados pelo profeta Malaquias? Por Deus também, né? Porque Deus utilizou Malaquias. O que se roubava? Quer dizer, o que era o objeto de furto por parte deles, né? Como se roubava? Quer dizer, qual era a maneira que eles faziam para roubar? E o que eram os dízimos, o que eram as ofertas, o que eram as bênçãos e o que eram as maldições. Estes 8 tópicos nós iniciamos no programa passado, na segunda parte sobre esse assunto, sobre contribuição e dízimo. Nós respondemos até o 3º tópico, né? O 4º nós começamos a responder. Então, quem se destinava à mensagem? Nós mostramos lá em Malaquias 2:1 e outras passagens também, que a mensagem se destinava principalmente aos levitas, aos sacerdotes do templo. Era uma mensagem para os líderes do povo daquela época. Quem roubava? Eram os sacerdotes os ladrões. Eles eram os ladrões, dos quais estavam sendo denunciado no livro de Malaquias. Nós vimos lá em Malaquias capítulo 1 que Deus denunciava aqueles que ofereciam os holocaustos, que eram os levitas, e ele falava no versículo de número 12 e 13, né? Mas vós o profanais,
quer dizer, profanam o templo de Deus, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura e o seu produto e a sua comida é desprezível. E dizeis, eis aqui que canseira e lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o roubado. Então, quem que segundo a lei mosaica, estava no direito de oferecer as ofertas diante do altar? Era o sacerdote que ministrava no templo. Então, Deus está acusando que eles é que estavam oferecendo o roubado. Então, eles eram os ladrões, né? E o que eles roubavam? Né? Eles roubavam o produto do dízimo. Ovelhas, comida. Você vê que o pão, a comida do Senhor é desprezível. Eram estas coisas que eles roubavam. E estavam fazendo o povo inteiro tropeçar. Porque o sacerdote, aquele que está na direção do trabalho, ele deve ter os lábios puros e falar a verdadeira ciência, ensinar o verdadeiro conhecimento ao povo. Se aqueles que estão na liderança não ensinam a verdade ao povo, não ensina a lei de Deus com justiça e procura deturpar os mandamentos de Deus, então todo o povo tropeça. Mas Deus primeiro vem a repreensão sobre aqueles que lideram o povo. Por isso que o apóstolo Tiago disse, não muito de vós quereis ser mestres, né? Porque sobre estes virá mais duro julgamento, juízo. Né? Então aquele que quer ser mestre, quer ser pastor, né? Quer ser evangelista, tem que estar ciente disso. Né? Que sobre essas pessoas virá um julgamento mais duro, porque a quem muito for dado, muito será exigido. Então nós temos essa proposta sincera de servos de Deus de trazer aqui esta proposta de falar a verdade ao povo, esclarecer através da Bíblia a verdade sobre a questão do dízimo, o dízimo segundo a Bíblia. Né? Porque nós temos visto aí um dízimo antibíblico, um dízimo que não é dízimo, que é falsamente, erroneamente chamado dízimo, que é tomar obrigatoriamente, sob força da lei, 10% dos salários de todas as pessoas que são afiliadas a uma congregação. Este dízimo, que é erroneamente chamado de dízimo, não é o dízimo da Bíblia. É o que nós estamos mostrando nestes 3 programas. E nós estamos agora analisando sobre o dízimo de Malaquias, e dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Então, o 4º tópico diz como eram roubadas essas ofertas, né? Ou dízimo. Como que eles procediam para roubar, né? Bom, eles não concediam a quem de direito nos dízimos, não ofertando ao Senhor o que era melhor nas ofertas. Então, eles não concediam o dízimo a quem era de direito. Segundo a lei, o dízimo era de direito também dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Isso nós encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 14, do dízimo trienal. Era um único dízimo. Há quem advoga a teoria de 3 dízimos aí, então já não seria mais 10%, seria 30% ou 22% ao ano, né? Dízimo, um terceiro dízimo. Mas isso não existe. Era, na verdade, um único dízimo destinado a fins diferentes. Ora para os levitas, ora para os pobres da terra, né? E ora o próprio ofertante também comia o próprio dízimo para adoração, nas festas. Para Yahvé, segundo a lei mosaica, os dízimos também tinham este cumprimento de adoração. Por isso que o dízimo sempre foram produtos da terra, produtos agropastoris. Sementes da terra, produtos da terra e animais. Nós não encontramos em lugar nenhum da Bíblia a menção do dízimo como sendo em dinheiro. O único lugar das Escrituras que fala de transformar o dízimo em dinheiro, que é em Deuteronômio, para quando o ofertante, o dizimista, não pudesse levar o dízimo, o boi, as sementeiras, ali para o local certo, que era Jerusalém, então ele poderia vender aquele dízimo,
transformando em dinheiro. Isso é uma prova de que já existia dinheiro naquela época. Só que quando ele chegasse lá no local de adoração, ele não deveria entregar o dinheiro ao sacerdote, em hipótese nenhuma. A lei não permitia isso. Ele tinha que novamente comprar em bois, ovelhas, produtos da terra e comer o dízimo juntamente com o levita. Então era essa a lei de Deus. Então, mesmo uma única menção que há no livro de Deuteronômio, que o dízimo é transformado em dinheiro, não lhe é permitido o dizimista pegar esse dinheiro e dar na mão do sacerdote. Não, a lei dizia que ele deveria, quando chegasse, apenas para transporte, porque o dinheiro é compacto e fácil de transportar, que ele transportar vários bois, várias ovelhas, tudo pelo caminho daria um trabalhão. Então, para transporte, ele poderia transformar todo aquele dízimo dele em dinheiro, prova de que já existia dinheiro naquela época, mas ele não podia entregar esse dinheiro na mão do sacerdote. Então, uma prova bíblica de que dízimo não poderia ser entregue em dinheiro. Não existe, aliás, nós já desafiamos aqui, alguém nos mostrar nas Escrituras uma passagem sequer de alguém assalariado que recebe salário em dinheiro, porque nós temos provas bíblicas de que já existia dinheiro desde os tempos mais antigos, que existiam pessoas trabalhadoras que recebiam salários em moedas. Nós provamos aqui, até banco existia no tempo de Jesus. Portanto, a prática de dízimo em dinheiro, se tivesse se fosse como hoje é praticado, tivesse naquela época, nós teríamos menção disso. Alguém nos mostrar na Bíblia, né? Porque a Bíblia é a bússola do crente, é por ela que nós baseamos a nossa fé. Se a nossa fé não estiver baseada na Bíblia, receio que nós estamos andando nas trevas, né? Jesus diz que todo aquele que crê nele andará na luz. E a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jesus Cristo diz, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então nós erramos quando nós desconhecemos as Escrituras, quando nós não estudamos, não meditamos na palavra de Deus, nós erramos, cometemos falhas, pecados, por desconhecer a palavra de Deus e, consequentemente, acabamos desconhecendo também o poder de Deus. Então, meu querido ouvinte, a nossa fé tem que estar baseada na palavra de Deus. Então, se alguém diz que paga dízimo, segundo a Bíblia, ele tem que provar esse dízimo dele na Bíblia. E nós estamos desafiando alguém a nos mostrar aqui uma passagem sequer que alguém recebeu salário em dinheiro e foi lá e entregou 10% do salário dele em dinheiro ao sacerdote levita como pagamento da lei do dízimo. Se alguém nos mostrar uma passagem sequer nas Escrituras dessa forma, né, porque dinheiro já existia, nós estaremos aqui humildemente concordando, então, que esse sistema hoje largamente praticado pelas religiões é bíblico. Mas se ninguém nos conseguir mostrar uma passagem da Bíblia de alguém que recebeu salário em dinheiro, pagando 10% desse salário em dinheiro, receio que nós vamos ter que continuar pregando aqui a Bíblia e mostrando o que é dízimo segundo as Escrituras. Então aqui em Deuteronômio está a prova de que o dízimo não poderia ser pago em dinheiro, né? Então aqui está a prova. Eu vou ler aqui para o ouvinte poder constatar, né? Constatar de que realmente o que nós estamos falando, né? Aqui está, em Deuteronômio 14, verso de número 24 em diante. Preste muita atenção, meu ouvinte. Meu querido ouvinte do programa Luz das Escrituras, aqui nós vamos mostrar biblicamente que dízimo, segundo as Escrituras, não é dinheiro, não podia ser em dinheiro. Eu havia prometido isso no programa de sábado passado e estou agora cumprindo essa promessa, mostrar na Bíblia que dízimo não podia ser entregue em dinheiro. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, se referindo ao dízimo, você pode ver isso
no verso 22, certamente darás o dízimo de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Olha lá, verso 22. Então, verso 24 fala, e quando o caminho te for tão comprido, que eu não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os. Olha lá, Deus dá ordem para vender o dízimo. E ata o dinheiro na tua mão. Olha, uma prova bíblica já do tempo da lei mosaica, 1400 a.C., de que existia dinheiro. Quer dizer, que aquele dízimo de produto da terra, bois, vaca, sementeira, podia ser transformado em dinheiro. Então, o verso 25 diz, então vende-os, vende o quê? Vende o dízimo, quer dizer, como é que você vai vender dinheiro, né? Se dízimo fosse dinheiro. Não, Deus está falando de produto da terra, isso era dízimo. Este é o dízimo bíblico. Boi, vaca, arroz, feijão, milho, batata, isso é dízimo. Né? E Deus está falando, vende o dízimo. Né? E ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Daí ele pega aquele saco de dinheiro, que ele transformou o dízimo comida em dinheiro, ele pega aquele saco de dinheiro e vai ao lugar onde Deus ordenou que ele o adore. Verso 26. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma. Por vacas, ou por ovelhas, por vinho, por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma. Come ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Porém não desampararás ao levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua novidade, no mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, olha lá, o levita tinha voto de pobreza, pois não tem parte nem herança nem contigo, e o estrangeiro, e o órfão e a viúva, olha lá, os pobres da terra, que está dentro das tuas portas e comerão, e fartar-te-ão para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Está aí, ouvinte, uma prova bíblica de que dízimo não é dinheiro, dízimo é comida, e de que o sacerdote, o levita, que administrava na casa do Senhor, ele não tinha autoridade da palavra de Deus para pegar o dinheiro. Ele podia comer o dízimo. Então, o dizimista transformava em dinheiro, chegava no local onde ele deveria adorar a Deus, pegava aquele dinheiro, comprava tudo novamente em boi, vacas, ovelhas e produto da terra, e ali ele repartia com os pobres e com o levita da terra, e comiam o dízimo juntamente. Então, isso era o dízimo. Agora nós estamos vendo aqui pela lei que o dízimo deveria ser repartido, a comida, aos pobres, órfãos e viúvas, aos jornaleiros, aqueles que recebem salário por um dia, pessoas pobres, né? E isso era uma das coisas que Malaquias diz que eles estavam roubando, né? Eles roubavam justamente isso, retendo o direito da viúva e do pobre. Eles não faziam com que a viúva e o pobre pudessem comer do dízimo também. E esta mensagem, então, Malaquias dirige aos líderes do povo, aos sacerdotes, que faziam o povo tropeçar. E Deus começa a sentenciá-los, né? Diz que converteria as bênçãos deles em maldição. Fala no verso de número 2 de Malaquias, capítulo 2. Se eu não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente, e espalharei esterco sobre vossos rostos, e estercos das vossas festas, com ele sereis tirados. Então, Deus começa a repreender aquela casta de levitas, devido ao procedimento iníquo deles, de roubar o dízimo, comida. Então, eles roubavam comida e pervertiam o direito da viúva. E pegavam aquela ovelha boazinha, que era, segundo a lei, que deveria ser oferecida, oferecia no lugar dela uma cega, uma coxa, uma estragada, oferecia comida roubada, né, que foi tirado do direito das viúvas. Então eles estavam trazendo maldição sobre eles, segundo a lei, né? Então esse tipo de procedimento fez com que o povo
de Israel, do tempo de Malaquias, começasse a não mais entregar os dízimos, as comidas, né? Não levar mais ovelha, não levar mais o produto da terra, porque eles estavam vendo que a casa de Deus estava virando uma bagunça. Estava virando uma bagunça. E Deus, então, primeiro vem chamar a atenção de quem? Do povo. Quem são os ladrões que Deus aqui está repreendendo? São os sacerdotes. São exatamente aqueles que lideram o povo. Eles que estavam dando um mau exemplo. E Deus começa, então, a repreensão pelos cabeças. Por aqueles que estão na liderança, né? Então, nós hoje temos que resgatar a verdade da palavra de Deus e vermos que estas coisas que estão acontecendo em nome de Deus, na verdade estão tomando o nome de Deus em vão. Né? Ah, mas dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Vamos ver essa passagem? Muito utilizada por aqueles que querem justificar, né, a obrigatoriedade do dízimo, a contribuição do dízimo segundo a lei, segundo o legalismo, porque eu dou dízimo, porque eu sou fiel. Né? Então, aqueles que se justificam pela lei, né? A palavra de Deus diz que aquele que se justifica pela lei, caído está da graça. Apartado estáis de Cristo, vós que se justificais pela lei. Porque a lei de Moisés, incluindo o dízimo, o sistema de dízimo, foi cravado na cruz. Isso está muito nítido pela doutrina apostólica. A lei de Moisés, festas, o sacrifício de cordeiros, a purificação, os banhos de purificação, levirato, apedrejar pessoas que cometiam pecado, o dízimo para adoração segundo as festas, foram cravados na cruz. Mudando-se o sacerdócio, Jesus é de uma tribo que não tem autorização para tomar dízimo. Jesus é da tribo de Judá. A tribo de Judá não tem autorização para tomar dízimo. Porque nós vemos Jesus ali com os apóstolos, eles recebiam ofertas. Judas Iscariotes, ironicamente aquele que traiu Jesus por 30 moedas, olha lá a prova de que existia dinheiro e o templo tinha dinheiro, né? O dinheiro que o templo tinha não vinha de dízimos em dinheiro. O dinheiro que o templo tinha vinha daquele 1/5 de ciclo de taxa obrigatória que era pago quando alguém ia fazer recenseamento ou resgate de uma alma. Então o templo tinha esse dinheiro, ou mesmo das ofertas alçadas em dinheiro para reparo do templo. Esse dinheiro que o templo tinha era usado para fazer reparos, mas não era dízimo, como nós já provamos aqui na Bíblia, que não existe em lugar nenhum das Escrituras alguma autorização para se entregar dízimo em dinheiro, porque dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi comida, segundo as Escrituras. Este é o dízimo bíblico. E o dízimo era destinado ao levita, aos pobres, aos órfãos, às viúvas. Então, os ricos, que eram aqueles que eram abençoados por Deus, que tinham abastança na sua colheita, no produto da terra, no produto agropastoril, eles iam e entregavam o dízimo e o dízimo era usado para sustentar o pobre. Então, os ricos, na sua abastança, acabavam, pela justiça de Deus, pela lei de Deus, através de Moisés, pela lei mosaica, fazendo justiça aos pobres. Este era o dízimo bíblico. Quão longe esse dízimo está, muito mais justo, muito mais verdadeiro do que esse dízimo praticado por hoje. Porque hoje, quem sustenta e ostenta o luxo das religiões de hoje são os pobres. Os melhores e mais fiéis pagadores de 10% de salário hoje são os pobres, que acabam ajudando quem já tem um monte. Nós vemos aí pessoas que estão ricas, né, com patrimônios imensos, por meio desta falsa doutrina de dízimo, fazendo essa forma coerciva de arrecadação em nome de Deus, mas não estão fazendo em nome de Deus, porque Deus nunca deu autorização a ninguém tomar dízimo em dinheiro. Quem pela primeira vez começou a fazer isso, de tomar dízimo em dinheiro, isso começou na época dos senhores feudais, dos séculos V e VI, na Idade Média, quando os senhores feudais estabeleceram várias taxas obrigatórias sobre os seus vassalos, que era um sistema de propriedade dos feudais e os
vassalos, os escravos, aqueles que trabalhavam para os senhores feudais, e tinham uma taxa que era chamada tostão de Pedro, que era 10% de tudo que eles ganhavam, dinheiro, tudo, né? Era o tostão de Pedro, que era pago à igreja do Império, né? Então essa foi a primeira vez, as primeiras práticas de dízimo antibíblico em dinheiro, dízimo que não é dízimo, começou nos tempos dos senhores feudais. E no tempo de Malaquias, o dízimo que nós encontramos em Malaquias somente é comida. Por isso que diz, trazei para a minha casa mantimento, para que haja mantimento, comida na minha casa. Por isso que Deus fala que se eles fizessem isso, ele repreenderia o devorador, quer dizer, o gafanhoto, aqueles que devoravam a colheita, né? Deus fala isso, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós a bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui, o dízimo é comida. Para que houvesse mais comida, Deus prometia que se eles cumprissem com o pacto que foi feito a Davi, porque as 12 tribos, 11 delas receberam herança, terra, para poder produzir. Mas uma delas, que é a tribo de Levi, ficaria no comando da casa do Senhor. Eles não tinham herança. E o pacto era esse, que essas 11 tribos contribuiriam com o produto da terra para os seus irmãos Levi. Isso foi um pacto com juramento. Logicamente, se eles retivessem o dízimo, eles estariam sendo ladrões, eles estariam roubando, né? E também se não desse o dízimo aos pobres e às viúvas, que os levitas estavam fazendo isso. Estavam retendo o direito da viúva, do órfão e do pobre. E Deus estava, então, repreendendo severamente a nação de Levi por causa deste procedimento. E aqui Deus fala, se vocês trouxerem a comida para que haja mantimento na minha casa, eu repreendo o devorador. Quer dizer, Deus repreendendo o gafanhoto, repreendendo o devorador, haveria mais colheita. Ele faria vir a chuva no seu tempo próprio. Então as bênçãos aqui que são prometidas no livro de Malaquias eram bênçãos no produto da terra. Ah, mas isso aqui é espiritual, né? Então aqui alguém torna aqui o dízimo literal, né? Fala, trazei dízimo ao tesouro. Aí é literal. Quando falou de, não, aqui é literal, é dinheiro mesmo. Mas quando fala mantimento, devorador, é espiritual. Quer dizer, a palavra de Deus ela é manipulada segundo ao bel prazer do manipulador, né? Quando fala dízimo tem que ser dinheiro. Não, aqui é dinheiro. Trim, trim, né? Já começa a fazer lá o caixa. Trim, 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 trim. É dinheiro. Mas quando fala mantimento, devorador, não, aqui é espiritual. Não, isso aqui é espiritual. Para que haja mantimento é espiritual. Quer dizer, agora veja que absurdo, né? Então vamos entender, segundo esta pregação aí, fora do contexto, fora da hermenêutica, de que dízimo é literal, mas mantimento é espiritual. Então nós estamos querendo dizer, trazer dinheiro, quer dizer, você leva o teu dinheiro lá, dá na mão, né, daqueles que pegam o dinheiro, para que haja a palavra de Deus na casa de Deus. Quer dizer, quanto mais dinheiro entra, mais a palavra de Deus vem. Quer dizer, a palavra de Deus agora é comprada, né? Quer dizer, quanto mais dinheiro você der, mais a palavra de Deus vai vir. Seria mesmo isso? Como é que fica aquela passagem de Isaías que diz, vinde a mim, comprai sem dinheiro, de graça. Salvação é de graça. Salvação é pela graça de Deus. Deus é dono do ouro, da prata. Ele não precisa do teu dinheiro. Ele precisa do teu coração. Se o teu coração é movido a ofertar 10%, 20%, isso deve ser movido por Deus. Não debaixo de um constrangimento, de uma falsa interpretação em cima de Malaquias, né? Que está sendo divulgada aí e colocada esse jugo sobre o ombro, principalmente das pessoas mais pobres.
Deus ama o direito do pobre, da viúva. E o dízimo, segundo as Escrituras, ele era destinado aos pobres e às viúvas. Quem dera hoje, né, as religiões hoje abrissem os cofres deles e as burras cheias de dinheiro e desse para os pobres, para as viúvas. Ó, tá aqui, ó, arrecadamos tanto de dízimo, segundo a palavra de Deus, o dízimo tem que ser entregue para as viúvas, para os pobres, né? E prestasse dinheiro para os pobres sem juro, desse dinheiro para a viúva, né, um salário certinho, desse dinheiro para os pobres, né? Quem dera, mas será que isso acontece? É isso que a Bíblia ensina. Era isso que deveria acontecer. Mas nós vemos a falta de sinceridade e não é isso que acontece. Vem aí com um pretenso explicação de que o dízimo é só para os sacerdotes, só para os pastores, para o salário dos pastores. Aliás, eu vou querer fazer aqui uma analogia bíblica muito interessante. Os pastores de ontem, quer dizer, os pastores do tempo de Paulo, dos apóstolos, e os pastores de hoje. Nós vamos fazer uma analogia bíblica e uma analogia histórica, contextual de hoje. Né? Fiz uma pesquisa aí para saber se os atuais pastores são parecidos com os pastores do início da igreja cristã. Você vai ficar surpreso com essa comparação aqui entre os pastores de ontem e os de hoje. Né? Que diferença grande que existe. Mas dá a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O que Deus quer? Ele quer o seu dinheiro? Ou ele quer a honra que lhe é devida, a adoração que é devida? Né? Deus cobra isso no livro de Malaquias, né? A adoração, a honra que lhe é devida. Né? Então ele fala assim, né, no versículo de número 11, do capítulo 1 de Malaquias. Mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus quer a honra, Ele quer a adoração, muito mais do que o seu dinheiro. Ah, mas a obra de Deus precisa de dinheiro. Sim, ela precisa de dinheiro, mas não dessa forma. Não eu pregando, distorcendo a Bíblia, criando uma doutrina antibíblica, criando um mandamento de homem, uma prática humana de dízimo em dinheiro legalista que não existe na Bíblia. Não é assim que nós honramos a Deus. Nós honramos a Deus explicando a verdade para o povo de Deus. Devemos contribuir na obra de Deus? Devemos. Fazemos isso por meio de ofertas. Nós não vemos no Novo Testamento os apóstolos pedindo dízimo para ninguém. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 9, ele é bem claro o que permanece no Novo Testamento e o que sair disso não está mais na palavra de Deus. 2 Coríntios 9, Paulo fala assim, né, no versículo de número 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então você oferta com alegria. Pode ser muito mais que 10%. Não tem problema, mas tem que ser feito movido pelo Espírito de Deus, movido por alegria e não por coação ou por metodologias, né? Hoje existe uma metodologia aí para poder arrecadar dinheiro das pessoas. Fazem culto como se fosse sessão de cinema. É um atrás do outro. Seria muito isso santidade, né? Vamos adorar a Deus a cada horário, né? Mas nós não podemos ser ingênuos. Né? O verdadeiro cristão, ele não é ingênuo, ele não é bobinho. Jesus diz, sede prudentes como as serpentes, simples como a pomba. Isso é simples, como uma pomba, né? A pombinha está ali, assim, mas tenta chegar perto da pomba para você ver. Ela sai voando, né? O verdadeiro cristão, ele é preparado na palavra de Deus, ele não cai na lorota, né? Agora, nós sabemos que os cultos feitos um atrás do outro só tem um objetivo. Não é porque é muita santidade, consagração. Não, é porque quanto mais culto se fizer, mais dinheiro arrecada. Não sejamos ingênuos. Você, meu querido ouvinte, não seja ingênuo. Não gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão. Né? Nós vemos pessoas aí que chegam a roubar dinheiro da própria família para levarem oferta de voto
Ó, pastor, será que Deus aceita um negócio desse? Né? Pessoas que ficam devendo em tudo quanto é lugar, porque dinheiro que ele tinha que pagar as contas dele, ele vai lá e entrega tudo em voto. Isso não vem de Deus, isso é doutrina humana. Está na hora daqueles que querem fazer a vontade de Deus, porque nós sabemos que tem pessoas que vão continuar sendo assim até morrer, porque eles querem barganhar com Deus. Eles veem, se eu der tanto, Deus vai me dar. Quer dizer, na verdade, é o Deus Mamon que está guiando essa pessoa, porque ela está pensando, eu dou tanto para Deus, mas Deus vai me dar tanto mais multiplicado por 10. Né? Isso é o que fazem com Deus. Né? Alguém pode dizer que o que eu estou falando aqui é mentira? Vamos ser sinceros, porque o Espírito de Deus nos guia em toda a verdade e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É mentira o que eu estou falando ou é verdade o que eu estou falando aqui? Seja sincero com a tua consciência, meu querido ouvinte. Olha a diferença dos pastores de ontem e os pastores de hoje. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 12, 15. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Agora, os pastores de hoje não trabalham pela manhã, acordam tarde, tiram férias, abandonam seus distritos de pastoreio já no finalzinho do ano, né? Vários períodos de recesso para ir para os concílios, para os congressos, simpósios, mestrados. Né? 1 Coríntios 4, 11 a 12, olha o pastor de ontem, o pastor da igreja primitiva. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Este é o pastor Paulo. Hoje não, hoje os pastores, muitos deles moram em casas, nos bairros mais nobres. Eu sei que essa palavra que eu estou falando não serve para todos os pastores. Nós sabemos que tem pastores sinceros. Pastores que têm o seu próprio trabalho, que ganham o dinheiro dele com o seu próprio suor, que não fica tirando proveito das ovelhas. Nós sabemos, mas existem muitos pastores que enquadram aqui, ó. Moram em casas e bairros mais nobres da cidade. Durante os concílios ficam nos melhores hotéis e comem nos melhores restaurantes. Né? Tem conta de água, de luz, de combustível, de tudo pago pela igreja, pelas associações. Todo ano recebem presentinhos como notebooks, carros, né? Viagens. Né? Fogam na segunda-feira, em todos os dias. E vivem à custa de gordos salários pesadíssimos, pagos muito por pessoas pobres também. Esta é a realidade dos pastores de hoje. Bem diferente dos pastores de ontem, daqueles que eram pessoas que davam a sua própria vida pelo Evangelho. Como Paulo falou, com as minhas próprias mãos eu ganhei o meu salário. Mas digno é o obreiro do seu salário. Sim, digno é o obreiro do seu salário. O obreiro tem direito a um salário, mas um salário que não seja motivo de escândalo, motivo de levar o nome de Deus a ser blasfemado. Mas hoje, quão triste é esta verdade. Mas dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Foi o que Jesus falou. Né? Então Deus quer a honra. Né? Depois pode ser que o seu dinheiro possa fazer alguma coisa para a obra de Deus. Mas Deus primeiro quer a honra. Ele quer a verdade. Ele falou que a minha palavra deve ser falada com verdade. Não tem nada palha com trigo. A mentira com a verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha que diferença a verdade da mentira. É contrastante, como o sol para as trevas. Né? A verdade, ela é a palavra de Deus. Então dá a César o que é de César. Mas olha, quando Jesus pegou aquela moeda que os fariseus deram na mão dele e falaram, é lícito pagar tributo a César? Para tentar Jesus, que eles queriam pegar Jesus numa armadilha. Porque se Jesus falasse que não era lícito pagar o tributo a César, eles iam conseguir prender Jesus. Né? E se ele falasse que era, os judeus que odiavam o Império Romano iam olhar mal para ele. Mas como é que é isso? Nós devemos pagar tributo para esses goíns, para esses
gentios, os romanos. Então eles puseram Jesus numa situação difícil. Jesus falou, de quem é essa esfinge aqui? De quem é essa cara que está nessa moeda? Aí eles falaram, é César. Então dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Né? Agora veja bem, ouvinte. Olha como esse sistema de dízimo que não é dízimo, desse dízimo antibíblico que hoje é praticado, ele é longe até de César. Porque César estava representando o Estado. César, quando Jesus falou, dá a César o que é de César, ele estava dizendo, dá ao Estado de Roma o que pertence a Roma. Hoje, o Estado, a Federação Brasileira, a República Federativa do Brasil, diz que pessoas que ganham menos de 14 mil, 15 mil reais por ano estão isentas de pagar imposto sobre a fonte. Isso é lei federativa, é o César de hoje. Quem que é o César de hoje? Não é a nação brasileira, não é cada nação que é o Estado, que representa o interesse político do Estado. É o César de hoje. E hoje, o César atual de hoje, as leis do nosso país diz que uma pessoa que ganha menos de 15 mil reais por ano não está obrigada, ela não paga imposto de renda na fonte. Pergunta minha, e agora? O dízimo que é cobrado segundo a lei de Moisés, que é cobrado segundo Malaquias, é perdoado para aquela pobre viuvinha que ganha 300, 400 reais por mês? O pastor fala, não, irmãos que ganham um salário mínimo não precisam entregar dízimo. É assim que é feito? Ué, mas César está sendo mais justo do que Deus? Quer dizer, César perdoa as pessoas que ganham menos de 15 mil por ano, falando, você que ganha menos de 15 mil reais por ano, você não precisa pagar imposto de renda na fonte. Então César de hoje está sendo mais complacente do que o Deus do qual os cristãos estão falando, que cobra rigorosamente os 10% ali da viuvinha, do pobre ali, que se ele não traz, ele fica com o nome dele lá na parede, ele não pode tomar a Santa Ceia, ele fica sendo olhado pelos outros, olha aí, é infiel, não dá o dízimo. Vamos meditar, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então, esse dízimo praticado hoje não é bíblico, não é conforme a justiça de Deus, e o nome de Deus está sendo blasfemado. Porque muitas pessoas que durante a vida dele inteirinha foi fiel ali, tirou dos míseros salário mínimo dele ali, apertadinho, entregou com o coração doendo, às vezes deixando de comprar um remédio para o seu filho, ou comprar um bujão de gás para se alimentar, entregou o dízimo pensando, poxa, eu fui ensinado, porque se eu não der eu estou roubando a Deus. E depois ele vê que nada mudou, nada melhorou, e aí desvia e blasfema. Que Deus é esse? Eu sempre paguei meu dízimo fiel e ele... Por quê? Porque estão sendo ensinados errado. Esse dízimo que está sendo ensinado aí, que toma 10% de salário, nunca foi dízimo segundo as Escrituras. A Bíblia não ensina isso. Eu já provei aqui. Dízimo nunca foi dinheiro nas Escrituras. Dízimo sempre foi comida. Comida. E era entregue para os pobres. Então medite nisso, meu querido ouvinte. Pense seriamente nisso que nós estamos falando, porque nós devemos obedecer à palavra de Deus. E Jesus falou, em vão me adoram, ensinando mandamentos que são mandamentos de homem.